Bom, então tenho aqui indicação que devo iniciar. Muito boa tarde novamente. O meu nome é Marta Pinto, eu estarei a moderar esta sessão. A minha presença aqui prende-se simplesmente pelo facto de eu ser uma interessada em árvores. Tenho trabalhado, enfim, trabalhei durante vários anos com árvores, sou bióloga de formação, mas isso não é muito relevante, é só mesmo o facto de ter este interesse. E queria dar boas-vindas naturalmente a todas as pessoas que estão hoje nesta sessão connosco e que têm interesse em árvores, claramente. Esta sessão ou esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Fundação de Serralves, com o objetivo de promover uma reflexão e um diálogo sobre a temática da biodiversidade. Ela será, esta iniciativa que se chama Nós e a Biodiversidade, será dividida em 5 sessões, com com diversos temas, e este é um dos temas, o nós e as árvores, e portanto o grande objetivo é de facto promover o conhecimento, promover a partilha e o envolvimento de todos na promoção da biodiversidade. Eu, antes de avançar para a introdução da nossa sessão propriamente dita, gostava de pedir que os colegas de Serralves partilhassem um pequeno vídeo sobre esta iniciativa. Um excelente mote para início de conversa, já faz aqui o lançamento de várias das temáticas que com certeza serão debatidas hoje, porque de facto a nossa conversa de hoje está focada na temática da importância das árvores no equilíbrio dos ecossistemas. Antes de avançar para a apresentação dos nossos convidados, gostaria apenas de fazer nota que esta nossa sessão está a ser gravada, portanto queria que todos tivessem conhecimento disso. Queria também dizer-vos que todas as questões que vos ocorram serão sempre bem-vindas no chat, portanto estará aberto o chat durante a nossa conversa para que possam ir colocando questões e depois no final, se tiverem vontade, podem também participar ativando aquela ferramenta de levantar a mão e colocar a questão pessoalmente. Depois iremos moderar essas questões. Bom, para a nossa conversa de hoje temos dois digníssimos convidados. A professora Graça Saraiva. Graça Saraiva é arquiteta paisagista, é engenheira agrónoma, é doutorada em arquitetura paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, é professora na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, também é docente de arquitetura paisagista na Universidade de Évora, tem várias publicações
enfim, em livros, em revistas científicas, e é uma cuidadora de árvores também. Portanto, ela tem um magnífico espaço em Santa Maria da Feira, onde faz um trabalho excelente de manutenção deste património arbóreo. O Paulo Alves, o Dr. Paulo Alves é diretor científico da empresa Floradata, foi investigador e tem sempre uma relação estreita com o CIBio. Ele é biólogo de formação e tem uma inúmera, digamos, tem uma ampla experiência em projetos na área da biodiversidade, na área da conservação, estudos de caráter científico, em projetos de ordenamento e planeamento de território, avaliação de impacto ambiental. Ele participa também em projetos de taxonomia relacionados com a flora vascular, a flora ibérica, a flora europeia, trabalhou no Jardim Botânico do Porto, fez parte da Comissão Científica da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal. Enfim, ele tem um currículo que eu não teria oportunidade de descrever todo aqui. Para mim, o Paulo Alves continuará sempre a ser aquela pessoa que eu conheço a quem recorro sempre que encontro uma planta que não sei identificar, porque é de facto digamos, uma flora andante. Tenho um conhecimento impressionante e portanto, temos aqui dois convidados de facto com muita experiência e que vão partilhar connosco o seu saber sobre esta questão, a importância das árvores no equilíbrio dos ecossistemas. Eu gostava só de fazer uma pequena introdução, não querendo roubar papel às pessoas que são realmente importantes nesta conversa. Vou colocar aqui, porventura, algumas provocações também como ponto de partida. E algumas notas, enfim, algumas aprendizagens recentes. Aquilo que me começa a aparecer hoje em dia, e tenho acompanhado a temática das árvores nos últimos anos, é que a importância das árvores nos ecossistemas, quer no ambiente rural e quer no ambiente urbano, começa hoje em dia a ter um novo reconhecimento. Portanto, nós continuamos ainda a ter uma certa relação de amor-ódio com as árvores, mas começa a haver uma nova onda, pelo menos aparenta, uma nova onda de reconhecimento da importância das árvores no ambiente urbano e também no ambiente rural. E é muito importante nós termos esta... Já tenho algumas pessoas a dizer que não. Começa também a haver esta noção de que a árvore não é só a árvore, não é? A árvore é um organismo que suporta, que funciona como um habitat para muitos outros organismos e é uma estrutura viva multifuncional. Portanto, começamos hoje em dia a ter também esta consciência, mesmo em ambiente urbano, desta... Peço desculpa. Há sempre qualquer coisa. E eu também gosto de introduzir sempre uma temática, desculpem-me esta interrupção. Portanto, a árvore começa hoje em dia a haver uma nova onda de reconhecimento da árvore, parece assim ser, e eu gosto sempre de relembrar que a árvore faz parte da nossa vida desde sempre, não é? Acompanha-nos desde o despertar da humanidade, foram, enfim, fonte de sobrevivência direta durante muito tempo, foram um abrigo espiritual e se calhar ainda continuam a ser em inúmeras culturas, forneceram recursos essenciais ao desenvolvimento das sociedades, por exemplo a madeira. Portanto, há toda uma história relacionada com a importância das árvores na emergência até de certas revoluções culturais ao longo da nossa história. E é sempre uma temática que eu creio que vale a pena também nós trazermos para estas conversas, esta relação que nós temos mais, esta ligação mais espiritual, mais funcional também em alguns casos com a árvore. Mas enfim,
Queria só trazer estas notas como ponto de partida. Vou passar a palavra à professora Graça Saraiva para partilhar connosco durante os próximos 20 minutos o que preparou para a nossa conversa de hoje. Sim, senhora. Muito obrigada. Vou aqui só iniciar a partilha. Está ok? Marta? Está tudo bem? Sim, senhora. Então, tá? Eu queria começar por cumprimentar todas as pessoas que estão aqui à volta dos vários ecrãs nestas novas formas de comunicação para nos reunirmos nós com as árvores neste excelente encontro temático e que vai prosseguir em vários temas. E agradecer o convite à Fundação de Serralves e à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pela iniciativa e pela importância destas reflexões que com certeza vamos suscitar todos uns aos outros neste encontro. Só uma pequena referência à minha apresentação. Eu fui professora em vários sítios, mas neste momento já estou reformada, mas mantenho, no fundo, a ligação à academia através do meu centro de investigação. E, portanto, sou também não habitante do concelho de Santa Maria da Feira, mas muito ligada pela presença de uma casa de família, um jardim de família, e, portanto, é sempre um gosto enorme colaborar com a Câmara de Santa Maria da Feira e com Serralves, evidentemente, aprender sempre e trazer aqui algumas reflexões à volta deste tema. E começava exatamente por retomar aquilo que a Marta disse. Há um interesse crescente no tema das árvores urbanas e nas nossas árvores das cidades. Eu penso que isso também agora foi de alguma forma incentivado pelas condições complexas da pandemia e que passámos a apreciar o verde, o exterior e esse espaço de liberdade e esse espaço onde a vegetação, a natureza existe, e penso que isso terá contribuído também. Por exemplo, nestes 2 meses aqui à volta, encontrei referências a vários encontros. Por um lado, um conjunto que aconselho a quem ainda não teve, não soube ainda, um conjunto de 5 excelentes artigos no público, artigos virados, portanto, para a divulgação pública, do professor Jorge Paiva, e que tem um tema parecido com o nosso, as árvores e nós estamos aqui, nós e as árvores, portanto, há sempre esta dualidade entre as pessoas e esses elementos vegetais, esses monumentos vegetais. Por outro lado, uma conferência muito recente, no final da semana passada, as árvores ao serviço do ecossistema urbano, penso que com o envolvimento também do Instituto de Agronomia, que também estive ligada, e portanto um dia inteiro de debate sobre todos esses aspectos. E agora uma próxima, também está anunciada, Património Urbânico dos Jardins Históricos, conhecer e conservar. Portanto, há um crescente interesse, penso eu, da sociedade e do mundo académico e do mundo técnico em cruzar esta informação, em partilhá-la e em aprendermos mais sobre essa questão. E, portanto, eu iria situar muito neste aspecto da nossa relação com as árvores. Portanto, as árvores e nós, como põe o professor Jorge Paiva, vêm-nos dar muitas lições e nós temos que estar disponíveis para as aprender e para apreender também nas suas múltiplas dimensões. Muito rapidamente, passando por alguns conceitos, portanto, os benefícios da vegetação urbana, nos conceitos já tratados há algumas décadas, podemos falar, e eu como arquiteta paisagista um pouco tenho também na base da minha formação as ideias da estrutura verde, da estrutura ecológica, os benefícios ambientais, os benefícios sociais, há no fundo esta interface que podemos aqui, com vários aspectos que aqui já são referidos e que foram referidos, por exemplo, no vídeo, e que são um pouco também
do nosso conhecimento de todos esses aspectos de benefícios que as árvores nos trazem e a cidade. E também o conceito dos corredores verdes, e não posso deixar de recordar a figura do meu professor, Gonçalo Ribeiro Teles, que está aqui nesta fotografia do lado direito, plantando uma árvore no dia da abertura do Corredor Verde de Monsanto, que foi realmente uma obra que ele pensou e que conseguiu ver executada, e que é uma referência em termos, portanto, do papel das árvores e da vegetação nas cidades. Uma abordagem mais recente, e penso que é agora um pouco o quadro do olhar para os tais benefícios e serviços que os ecossistemas nos trazem, é através do enquadramento dos serviços dos ecossistemas, e que, portanto, desde o princípio deste século XXI, e que tem tido um grande desenvolvimento, mas fundamentalmente considerando-se 4 tipos de serviços dos ecossistemas: os de fornecimento, e se pensarmos mais especificamente nos ecossistemas arbóreos, quer em espaço natural, quer na cidade, fornecimento de alimentos, das madeiras, recursos genéticos, etc. Depois os serviços de regulação importantíssimos, que têm esse papel muito de beneficiação do ambiente urbano, a regulação climática, sequestro de carbono, hídrica, enfim. Penso que é um tema que estamos agora bastante, e provavelmente se virá a ser retomado. Os serviços de apoio, que no fundo são necessários para a produção dos ecossistemas, e os serviços culturais, ou mais benefícios imateriais, e que a Marta também falou, espirituais e religiosos, recreio, estéticos, inspiração, educação, identidade, património. E eu diria que eu iria mais focar, e tem sido mais um pouco as minhas interrogações sobre esta nossa relação, viradas mais para estes serviços culturais. Há imensa informação, imenso desenvolvimento científico, sobretudo noutros serviços ecossistémicos, com modelos muito desenvolvidos, com a capacidade de calcular e quantificar esses aspectos relativamente aos serviços culturais, exatamente porque não são mensuráveis, que não são tangíveis, estamos um pouco num campo mais difícil, mas também, do meu ponto de vista, extremamente interessante, que é por aí, sobretudo, que o comum dos mortais se apercebe e se relaciona com a vegetação urbana, com as áreas urbanas, e, portanto, é um campo de investigação que tem sido menos tratado pela própria dificuldade. São aspectos que não são mensuráveis, é difícil construir modelos à volta disso, quantificá-los, o que é que nos traz, em termos o simbolismo, o abate de uma árvore que nós gostamos, são aspectos emocionais extremamente importantes, mas exatamente mais difíceis de tratar do ponto de vista científico e da avaliação. E há uma série de autores, estão aqui alguns, enfim, até abordando por diversos aspectos, que isso também penso que é um aspecto importante, o papel dos aspectos estéticos e afetivos, por exemplo, os Kaplans, que é um casal um psicólogo ambiental e uma arquiteta paisagista, tem um trabalho muito interessante sobre as preferências da paisagem, os efeitos restaurativos da natureza, a evasão, o fascínio que é a natureza, portanto, a natureza na cidade. Enfim, há todo assim como exatamente relativamente a outros serviços dos ecossistemas, estes aspectos culturais, sociais, experienciais também suscitam alguma procura, sobretudo porque são exatamente no cerne desta, digamos, afetividade e nesta relação social. Portanto, alguns trabalhos mais recentes, por exemplo, aqui o último que encontrei deste ano, a avaliação dos serviços culturais dos ecossistemas e árvores urbanas através, não sei se vê, através das redes sociais. Portanto, e normalmente o caminho, quando se pretende conhecer com mais intensidade, passa
por a realização de inquéritos, pelo envolvimento dos vários grupos da comunidade e a procura de respostas das pessoas. Cá está este nós e as árvores, também essas respostas que nos possam suscitar. Por isso, lá está, são mais difíceis, há os problemas da avaliação, quantificação e, neste caso, qualificação. Portanto, alguns autores dividem entre os aspectos mais utilitários e experienciais, entre tangíveis e intangíveis, ambientais, sociais, psicológicos, os aspectos da saúde, afetivos, simbólicos. Portanto, estamos realmente perante um quadro de inter-relações que está um pouco mais no domínio do imaterial e do intangível. E, portanto, é por isso também um pouco mais difícil de lidar. E isso penso que pode ser também um estímulo, e aí também é onde conseguimos as pontes com esse tal envolvimento social que pretendemos. Por exemplo, são muito úteis estes trabalhos de autores que pegam numa série de artigos. Há aqui estes autores, o Sr. Roy et al., que pegaram em 115 artigos de investigação e foram fazer a revisão, fazer a síntese do que foi encontrado, portanto, por um lado ao nível dos vários serviços dos ecossistemas e depois, por outro lado, ao nível dos benefícios, arrumando-os, ou, portanto, enquadrando-os em domínios ou em dimensões sociais, económicas, ligadas à saúde, visuais e estéticos. Portanto, também começamos um pouco aqui a criar clusters ou a criar conjuntos de aspectos em que se desenvolve e é encontrada esta nossa relação. Esse mesmo autor, ou esses mesmos autores, também identificaram aquilo que se fala nos disserviços, que é um pouco a tradução à portuguesa do termo disservice, que são, no fundo, também os riscos, perigos, desvantagens, também no âmbito social, os problemas, por exemplo, da criminalidade, de poderem ser zonas de menos visibilidade, os aspectos económicos, da saúde, das alergias, que é um aspecto que é muito também falado, e razão para eliminar, ou razão não, mas, portanto, motivação para às vezes tentar eliminar certas aves, problemas ambientais, custos e despesas. Portanto, temos aqui um balanço de situações e que é importante procurar conhecê-los cada vez melhor, identificá-los, saber a importância que tanto benefícios como estes desvantagens têm para a sociedade e também, sobretudo, para os gestores municipais, gestores dos aspectos. E estamos agora aqui, não poderia deixar de falar, embora também passando, também todos os aspectos dos maus tratos, também os disservices que causamos às árvores, ou a vegetação, os maus tratos, as podas excessivas, as más escolhas de espécies face às condições locais, que depois obrigam a escolha de espécies de uma dimensão para espaços que não são adaptados, que obriga a podas e a mutilações sucessivas. Esse é um tema também hoje em dia muito falado, com todos os aspectos da necessidade de especialistas em arboricultura para lidar com esse tipo de problemas. E gostaria de referir aqui, assim também brevemente, uma experiência num projeto, dos projetos COST, das ações COST, que tinha a ver exatamente, que se desenvolveu até 2017, onde participei com uma equipa, exatamente como ligar os aspectos ambientais e sociais no estudo e na gestão das florestas urbanas. É o termo um bocadinho em inglês agora, floresta urbana. Pessoalmente, recordo muito o Roberto Teles a dizer, não, é mais a mata, nós à portuguesa temos mais o conceito da mata do que propriamente a floresta, mas enfim, isto também há todo um léxico próprio e que deu origem a um trabalho, no fim do conjunto dessa investigação, e onde desenvolvi numa equipa, foi desenvolvido um exercício exploratório sobre as dimensões sociais das árvores urbanas. E aqui, exatamente como estamos a relacionar com as pessoas, um pressuposto deste tipo de estudos é exatamente inquéritos, ou inquirir as pessoas, ou receber as suas respostas, organizar as suas respostas. E assim foi feito, aliás, aqui no Instituto de Agronomia, que era um exercício exploratório, que foi reunir um painel de peritos, que foram à volta de 13, entre engenheiros florestais, agricultores, arquitetos paisagistas, da Câmara, artistas, gestores,
e fazer, portanto, aquele tipo de sessões dos post-its, através de uma pergunta: quais os benefícios das árvores em meio urbano? Neste tipo de abordagem, cada pessoa que participa tem, enfim, há toda uma metodologia que agora não vou passar aqui, que ocupa um bocadinho de tempo, mas tem um bloco de post-its e à pergunta vai escrevendo respostas, cada resposta num papelinho, e vai colocando num quadro, e depois há um conjunto, os facilitadores, que são as pessoas que estão, no fundo, a conduzir a sessão, vão olhando para as várias contribuições e organizando-as segundo temas ou segundo clusters. E, portanto, daqui resultou, portanto, isto pode ser sempre um exercício interessante para recolher os inputs daquilo que de facto é importante nesta pergunta, os benefícios, e acaba por se ter um grande leque de respostas, e depois a questão é organizá-las. E, portanto, foram organizar em vários tipos de clusters, por exemplo, a parte da perspectiva económica, as qualidades do ar e do clima, os aspectos da biodiversidade, interface natureza-social, os estéticos, a fruição, conforto físico, conforto psicológico. E cá temos, portanto, temos também toda a esfera dos ecossistemas, portanto, dos serviços mais de âmbito ambiental, que se traduzem, portanto, também, sobretudo, na qualidade do ar, clima, biodiversidade, água, etc. E os tais culturais, que estão no grande pacote, os culturais, que têm a ver com a estética, com o social, com o conforto físico, psicológico, as componentes simbólicas, etc. Portanto, agrupando, agora aqui também é só mais para lançar aqui uma ideia, portanto, o número de respostas acaba por ter, por exemplo, a qualidade do ar e do clima, é o aspecto que é mais enunciado, mas a componente estética também, e, portanto, cada caso é um caso, nada disto se pretende transformar em modelos concretos, mas é aqui a importância de recolher a informação destes participantes. E depois houve uma segunda pergunta, mais para diferenciar, porque o âmbito do trabalho tinha mais a ver com esses tais serviços culturais, pegando no conjunto, desse conjunto que se pode integrar com os aspectos culturais, o ênfase no social e estético, e voltar a trabalhar de novo, e então apareceu os aspectos como os laços, o que é que liga as pessoas, os laços entre, por exemplo, também fluir da natureza, ou as estações, a fruição, o conforto físico, os aspectos simbólicos, portanto vão-se afinando um pouco as respostas neste âmbito. E isto parece-me muito importante e interessante, assim como um conjunto de ações, porque acaba por se verificar, é uma coisa que uns autores falaram muito, que é combater a questão da cegueira botânica. A cegueira botânica, no fundo, o que é que isto quer dizer? Que é uma tendência que o comum dos mortais, que não tem uma formação muito virada para estas questões, acaba por exemplo, prestar muito mais atenção aos animais do que às plantas, e as plantas estão, no fundo, são um cenário mais fosco que não lhes solicita atenção. E, portanto, isso é uma situação que se verifica em muita gente, e todos os aspectos de educação ambiental, de criar relações entre as pessoas e as aves, estimular a biofilia ou fitofilia, que é também já no sentido afetivo pelas plantas, vai, no fundo, reduzir esta ideia de cegueira botânica, que é passar pelas plantas e ou para elas tudo igual, é tudo verde, ou é tudo não distinguir, e só conhecendo é que se pode estimar, apreciar, valorizar, cuidar, etc. Portanto, tudo o que tiver a ver com estas ideias da sensibilização, agora que se fala muito da ciência cidadã, os bioblitz, os roteiros, como a Câmara de Santa Maria de Feira está a fazer, e no Parque de Serralves tem tido um papel importantíssimo de educação ambiental, e quanto mais jovens, isso todos nós sabemos, mais essa relação entre nós e as árvores, e nós e a botânica, e nós e a vegetação é desenvolvida. Aqui só referir que desenvolvi um trabalho juntamente com a minha colega Ana Ferreira da Almeida,
engenheira silvicultora, foi um roteiro das árvores classificadas em Lisboa, portanto foi lançado em 2016, tem uma série tem 3 percursos, várias com base nas árvores monumentais. Há muitos trabalhos destes, no Porto também, muito interessantes, muitas publicações. Agora, o que para mim foi muito importante neste trabalho é que resultou de uma disciplina que eu lecionei a jovens arquitetos, na Faculdade de Arquitetura, que era um exemplo típico de cegueira botânica, porque para eles as árvores eram um troncozinho e uma copa que ficava lindamente para pôr ao pé dos... Estou a falar de jovens, evidentemente, e um pouco a ironizar. A copa e o tronco, que ficava lindamente nas plantas dos projetos, mas que não sabiam se o que é que vinha, o que é que era, dava primeiro, se era as flores, se era os frutos, perguntavam, é primeiro o fruto ou depois a flor? Portanto, uma cegueira botânica total. E o exercício que desenvolvi com eles, numa introdução à arquitetura paisagista, foi exatamente adotar uma árvore, neste caso foi as árvores classificadas, em que as tinham que seguir, desenhar durante os 2 ou 3 meses do semestre, e houve toda uma aprendizagem que no fundo resultou, e do conjunto desses trabalhos, depois serviu de base, evidentemente com outros temas, mas serviu de base à elaboração deste trabalho. Portanto, em que eles próprios ultrapassaram a sua cegueira pelas árvores, a sua cegueira botânica, e passaram a diferenciá-las e a estimá-las e a enquadrá-las, e, no fundo, penso que a contribuir um pouco para esse conhecimento. Pronto, isto é um pouco uma ideia do livro, alguns exemplos. Portanto, as árvores eram muito trabalhadas em fotografia e em desenho. O desenho é uma ferramenta extraordinária para trabalhar árvores, para trabalhar pormenores botânicos, com mais rigor, com menos rigor. Não é isso o importante, é na medida em que leva à observação. E a observação é um aspecto muito importante. E, portanto, aqui havia uma descrição botânica das suas características, mas havia também histórias dos espaços onde estavam ligados e também as histórias das árvores, portanto, o storytelling, contar algumas histórias interessantes. E, portanto, não é um livro virado para o público, não é um livro científico nem técnico, e penso que todo o trabalho é necessário e este também. E, nesse sentido, queria saudar esta... Desculpe interrompê-la, peço desculpa interrompê-la, não quero ser desagradável, mas só para lhe dar nota que estamos mesmo a chegar ao final do seu tempo, está bem? Exatamente. Muito rapidamente, então, só saudar a iniciativa de construir o percurso interpretativo As Guardiãs do Castelo, que temos aqui uma imagem que foi recentemente inaugurada e que eu tive a oportunidade de seguir há cerca de 2 semanas. E então, agora muito rapidamente, falar de algumas das árvores que se encontram nesse percurso, algumas ilustrações, que vou também, o Lódon bastardo ou Celtia australis, uma autóctone ligada também muito às linhas d'água, com frutos que são muito interessantes, e da ginginha do rei, o pinheiro manso também junto na quinta do Castelo, que é uma peça fantástica. Os sobreiros, enfim, podemos falar de muitos, e aliás na própria página estão lá descritos e identificados. Este sobreiro maravilhoso, o sobreiro é a nossa árvore nacional, que tanto se desenvolve a norte como a sul, e as sequoias, o cedro que está junto ao castelo. E para terminar, portanto, nesta reflexão que pretendia também virada para os aspectos emocionais, deixava-vos com um poema do Rui Belo que diz: os pássaros nascem na ponta das árvores. E rapidamente pode-se ler: eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é a mão e número a mão? Eu passo e muda-se o meu coração. E um desenho um desenho de abraçar as árvores, feita porque encontrei na sala de aulas quando dos meus alunos arquitetos, que passaram a abraçar as árvores e a apreciá-las, penso eu, com outro olhar, feito também do conhecimento. E muito obrigada, e já terminei. Obrigada. Professora, muito obrigada. Obrigada pela partilha.
acho que nos trouxe aqui algumas notas bastante interessantes para reflexão, esta questão dos valores imateriais que muitas vezes acabam por ser, digamos, aos quais se lhes dá menos importância do que os benefícios mais funcionais das árvores, e este exemplo que nos trouxe de colocar os seus alunos a acompanhar uma árvore durante um ano, que é tão inspirador. Acho que é um bom ponto de partida para a conversa. Eu passaria de imediato ao Paulo Alves e, sem mais demoras, passo-lhe o palco. Paulo. Vou então tentar partilhar isto e perguntar se... Só falta pôr em modo de apresentação e creio que fica perfeito. Vai correr bem desta vez? Está? Está cortado, mas pode ser que seja só a imagem. É uma questão de formato, mas acho que... Ok, pronto, sim. Pronto, ok. Pronto, vou só pôr aqui o meu cronómetro para não me alongar demais. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que me fizeram. É um prazer estar aqui e estou sempre disponível a colaborar com a Fundação de Serralves, com a qual já colaborei há muito tempo. Vou falar um bocadinho, como sabia que a professora Graça Saraiva ia falar um bocadinho mais da parte das árvores do seu aspecto cultural, e muitas dessas árvores são não nativas, e embora eu tenha apreciado muito a apresentação, porque me disse bastante, especialmente a parte da questão dos serviços de ecossistemas, que é uma área que trabalhei também, e dos benefícios que obtemos. Eu vou focar-me mais na parte das florestas nativas. E então, as nossas florestas nativas. Floresta é um conceito, eu costumo usar mais a palavra bosque, porque floresta eu acho que é um conceito muito amplo. Aliás, quando se discute com as pessoas ligadas à linguística acerca de floresta, mata, bosque, há sempre uma certa confusão, e eu, como sou um botânico e fitossociólogo que trabalha com a vegetação, sempre aprendi com os meus mestres a usar a palavra bosque. Então, o que aconteceu aos nossos bosques, aos bosques que nós tínhamos? Se eu fosse falar dessa história, era uma história que levava muito tempo, porque a paisagem que existia no Paleolítico já desapareceu há muito tempo, foi transformada, recuperou, voltou a ser cortada e, portanto, não existem bosques pristinos na Europa. Temos alguns bosques pristinos em Portugal, mas não é em Portugal continental. Alguns dos bosques pristinos que temos estão nas zonas da Madeira dos Açores, nos Açores especialmente, em algumas caldeiras inacessíveis. Aí podemos dizer que são zonas que nunca foram transformadas pelo homem, mas os nossos bosques não. E posso dar exemplos da forma como foi transformado o bosque. Podemos ver aqui nestas imagens o mosaico agroflorestal, em que o prado e o campo está em mosaico com a floresta, que em muitos casos não é uma floresta, mas uma linha de árvores. Noutros casos é a própria transformação pela invasão biológica. Depois a questão da agricultura, nas zonas mais baixas, muito importante. As áreas com solos mais produtivos foram quase todas aproveitadas. E nas zonas mais altas, o contrário, a erosão extrema, que levou ao desaparecimento das florestas e que torna difícil a sua recuperação. Eu queria falar um bocadinho do conceito de sucessão ecológica, que é um conceito que, mais do que se explicar, agora se consegue ver. Há uns anos atrás as pessoas olhavam para a sucessão ecológica e diziam, a sucessão ecológica. Atualmente, com o abandono agrícola, a sucessão ecológica nota-se em muitos locais. E temos, se calhar, cada vez mais floresta autóctone.
A zona de Bragança, Vinhais, Serra de Nogueira é a maior mancha de carvalho negral na Península Ibérica. Mesmo na zona do noroeste de Portugal continental, onde a zona litoral tem sido muito afetada pela eucaliptização, na zona mais interior, que vai desde do Parque Nacional de Gerês, Faf, a zona da Serra da Bolhosa e Marão, há cada vez mais zonas de recuperação de carvalho alvarinho. Porquê? Porque os carvalhos são espécies com uma semente com uma alta eficiência, a bolota, e portanto recuperam facilmente. No entanto, é sempre complicado que estes fenómenos possam ocorrer rapidamente, especialmente por causa da questão da gravidade. Às bolotas custa muito subir um monte. Aqui na Serra d'Arga podemos ver alguns exemplos de bons carvalhais junto às aldeias, na zona mosaico agroflorestal, mas para as bolotas chegarem lá em cima é muito complicado. Aliás, a questão do batólito da Serra d'Arga até o protege em relação à subida das próprias exóticas invasoras. Outros casos, como por exemplo o Planalto de Castro Tabuleiro, que nas zonas de granitos pós-tectónicos, são aquelas formações mais estéreis, é muito difícil para que as árvores consigam prosperar. E depois temos aquelas zonas que simplesmente não têm floresta porque são tipos de vegetação chamados azonais, onde não há uma sucessão ecológica, como as dunas, os paús ou zonas de arribas. No entanto, nós temos muitos habitats florestais, muitos que estão em recuperação. Um exemplo de um dos habitats que está em maior recuperação são os carvalhais de encosta. Os carvalhais de encosta, neste momento, encontram-se em recuperação em muitos locais, tanto das manchas de carvalho alvarinho, como de carvalho negral, ou de carvalho cerquinho, estão em expansão em muitos locais, especialmente se houver propágulos, porque, como eu disse, a bolota é uma forma de expressão muito eficiente. Não se dispersa para muito longe. Depois há o tipo de bosque que quase desapareceu no século XIX e no século XX, mas que agora está a recuperar graças ao abandono agrícola, que são os carvalhais de vale. Bosques mistos, típicos de solos eutróficos de fundo de vale e que eram todos usados para a agricultura. Neste momento, este tipo de habitat, este bosque, está em expansão porque a área onde ele pode ocorrer tornou-se maior. Como muitos dos solos abandonados para a agricultura são neste momento antrosolos, já não vão ser ótimos para os carvalhais de encosta, mas sim para os carvalhais de vale, onde aparecem espécies mais exigentes como o padreiro ou a aveleira. Depois os castiçais, que é um tipo de habitat que não é típico de cá, mas que foi o castanheiro quase se extinguiu durante um período na Península Ibérica, mas ainda consideramos como uma árvore nativa, apesar de só se ter refugiado em alguns locais. Os sobreirais, que são as florestas mais comuns em Portugal, e que têm uma enorme diversidade, desde os sobreirais antrópicos da zona do Noroeste, onde ocorrem só em cabeços e em zonas onde o carvalho alvarinho foi cortado, aos extensos sobreirais do centro e do sul. Só não aparecem nas zonas calcárias, dado que o sobreiro é uma espécie acidófila. As azinheiras, ou os azinhais, que vão para os outros locais onde os outros carvalhos não podem ir. É um tipo de floresta que ocupa desde zonas secas de baixa altitude, como no Alentejo, às cristas quartzíticas de algumas das nossas serras, como Marão e Lousá. Esta fotografia destes azinhais, simplesmente fantásticos, cobertos de líquenes e musgos, foi tirada numa crista quartzítica quase inacessível na Serra da Lousá. As florestas com zimbro, que foram classificadas como sendo zonas com quercíneas,
sobreira e azinheira, onde os zimbros cresciam nas zonas mais secas, que é um habitat relativamente comum no Douro. Os feixiais, um tipo de bosque que a maior parte dos botânicos nunca tinha visto até há pouco tempo, mas que está a aparecer cada vez mais rapidamente, dado que os feixiais eram limitadas a zonas marginais dos campos e lameiros, as chamadas hortadas, e com o abandono desses campos, as sementes de freixo estão a voltar ao seu habitat natural. Os bosques ripícolas de amieiro, que são os mais comuns na zona noroeste, mas que se estendem quase até ao sul, só não aparecendo nas zonas mais secas, onde o estio é tão pronunciado para que não permita a presença de amieiros. Os bosques palustres, de amieiro ou salgueiro, que são, apesar de serem pouco comuns, são dos bosques mais originais que temos, e temos algumas excelentes representações, especialmente na zona do Minho ou na Veiga de Bertianos. Os pinhais sobre dunas, um habitat que tem uma gênese humana, porque a partir do período em que a deposição e a acreção de areias resultante da erosão da Península Ibérica e da chegada de sedimentos às praias foi exacerbada pela pequena idade de gelo e pela descida de nível de mar, fazendo com que as nossas dunas, no final do século XIX e início do século XX, parecessem desertos. E a única maneira foi utilizar uma Nature-Based Solution, foi plantar pinheiros. E que resultou. E alguns desses pinhais ainda se mantêm. Alguns são extraordinários porque têm formas interessantes, como estes aqui, na praia de Pedrógão, que estão completamente contorcidos, vergados pela ação do vento, são chamados pinheiros serpente. E agora falar um bocadinho dos serviços que os bosques e as florestas prestam. São, em termos de serviços, alguns dos ecossistemas mais importantes. Porque a questão de serviços de ecossistemas tem muito a ver com a forma e a função. Ou seja, nós podemos explicar muitos dos serviços pela estrutura da planta. E no caso da planta, quando é uma árvore, uma planta de grande tamanho, consegue prestar mais serviços. E as árvores maiores conseguem prestar ainda mais serviços. Por isso é que um estudo feito, uma tese de doutoramento acabada em 2018, pela investigadora Marisa Graça, no Porto, descobriu que não eram as áreas que tinham mais verde que prestavam mais serviços. Por exemplo, no Porto, em Campanhã, não era a Campanhã que tem mais verde, mais áreas verdes que prestavam mais serviços, mas sim algumas das áreas do centro que tinham árvores de maior dimensão. E, portanto, as florestas, por serem formadas principalmente por árvores, poderem prestar serviços como a produção ou retenção de carbono em grande quantidade, são muito importantes. A questão dos serviços de ecossistemas apareceu com tradicionalmente falava-se de 4 serviços: serviço de suporte, de provisão, regulação e cultural, e foi assim que o sistema foi apresentado pelo Millennium Ecosystem Assessment, mas tal como tudo, há uma revisão dos conceitos. E, portanto, neste momento, sabemos que os serviços de suporte não são bem serviços, são funções. Eles não são benéficos para o homem porque eles existiriam de qualquer forma. Portanto, apareceram outro sistema de classificação, o sistema de classificação da CIS, que é a classificação internacional dos serviços de ecossistema, usada pela União Europeia, e que refere os serviços de suporte intermediários que dão origem aos serviços finais: produção, regulação e cultural. E desses serviços, as populações obtêm bens e benefícios. Portanto, é uma cascata.
Vamos falar um bocadinho agora da importância ecológica da floresta nativa em termos de o que é que dá, o que é que pode dar, não é? A floresta dá-nos muito a nós, não é? Quer em termos de serviços, se pensarmos nos serviços de produção, onde obtemos madeira, não é? Nos serviços de regulação, a maior parte das florestas são mais importantes, por exemplo, alguns serviços como a regulação das cheias do que propriamente outras áreas verdes, apesar dessas serem mesmo muito importantes em serviços como serviços de produção, não é? Mas um milheiral nunca conseguirá regular uma cheia de forma tão completa como um carvalhal. Ou mesmo um eucaliptal. E em termos de serviços culturais, a questão da floresta nativa penetrar numa zona densa, com ambiente natural, com aquela sombra, é quase essa sensação religiosa. Fala um bocadinho dos árvores e arbustos. A floresta alberga diversas espécies que, como o azevinho, um extraterrestre da nossa flora, uma espécie que é uma relíquia paleoclimática de tempos antigos, mas ao contrário de outros que se refugiaram no sul, o azevinho chega às florestas do norte da Europa, onde muitas vezes é o único arbusto verde nessas florestas. Ou uma espécie, a sorveira, Sorvus terminalis, uma espécie ameaçada que se encontra em algumas florestas da zona de Trás-os-Montes. Paulo, 3 minutos, Okay. por favor. Também está a acabar. Também as herbáceas, a flora herbácea das florestas conserva desde plantas importantes para a conservação, como os narcisos ou campainhas. Esta planta, a rosa albardeira, peónia, que é muito comum nos sobreirais de Trás-os-Montes. E os recursos etnobotânicos. A floresta sempre serviu como zona onde as pessoas iam buscar o seu alimento. Com a questão da pastorícia, a floresta acabou por tornar-se um refúgio de animais selvagens e, portanto, os pastores preferiam cortar a floresta, queimar a floresta, para ter pasto. Aliás, a grande altura em que a floresta, depois do período romano, há um ressurgimento da floresta e a grande destruição da floresta dá-se no período em que há uma expansão enorme na Península Ibérica da pastorícia, especialmente da pastorícia de gado ovino, que levou ao aparecimento da Mesta, uma organização de pastores. Mas antes disso as pessoas iam buscar alguns recursos etnobotânicos à floresta. Estamos aqui a falar de duas plantas raras, típicas de zonas florestais, como a Betónica bastarda e a pulmonária, que é muito rara no norte de Portugal. Há algumas espécies bastante raras, típicas de floresta. O Eríngios duriense, espécie eurasianum, que não foi classificado na livro vermelho porque a sua não foi considerada, essa espécie não foi considerada, mas é típica de Jerez e aparece em florestas. E a Verónica micrantha, uma espécie de orlas florestais que felizmente se encontra em expansão, muito por causa do abandono agrícola. E a questão neste momento é que temos que gerir de forma sustentável a floresta autóctone para. Muito obrigado. Obrigada, Paula. Perdemos esta tua última... Eu, pelo menos, perdi a tua última frase. Houve aqui uma pausa na internet. Não sei se foi comum a todos. Foi uma questão de... Foi a rede. Okay. Bom, eu... Ok, isto agora... Se calhar deixar de partilhar, Paulo, por favor. Perfeito.
Obrigada, Paulo. Obrigada a ambos. Eu tenho eu gostaria de colocar aqui uma nota que eu achei muito curiosa, este teu foco no valor etnobotânico, com certeza, enfim, é muito conhecido. Lembro-me sempre de estar num restaurante ali na zona de Trás-os-Montes, numa aldeia chamada Alfaião, se não estou em erro, e a senhora do restaurante dizia-me: antigamente vinha um homem a cavalo num burro, que disse que Alfaião era uma farmácia, porque encontrava aqui todas as ervas, mas ela dizia mesmo, vinha o homem a cavalo no burro, porque dizia que Alfaião era uma farmácia, portanto era de facto uma fonte desses recursos, enfim, deixou-me marcada essa frase. Gostava de ouvir questões, gostava que estivessem à vontade para colocar questões aos nossos convidados. Já temos um pedido. Ângela Bastardo, quer falar? Talvez não. Então, quem lança a primeira questão? Pode ser pessoalmente ou pode ser no chat, como preferirem. Não havendo uma primeira questão, vamos já à segunda. Isabel Azevedo. Isabel, não a conseguimos ouvir. Tem que ligar o microfone, por favor. Ou peço às colegas de Serralves que deixem ativar os microfones. Anabela, Mariana, peço por favor se permitem que os microfones... Anabela, não consigo ouvi-la. Está sem... Desculpa, a senhora que pretende participar tem que colocar a função da mão no ar, por favor, para podermos passá-la para modo de apresentação, por favor. Isabel, desculpe, Isabel Azevedo, não se importa de colocar aquela mãozinha no ar, mas no seu ecrã, desculpe, tem ali uma carinha com uma mãozinha no ar, porque pelos vistos é a única forma de podermos ativar o seu microfone. Agora sim, se ativar o seu microfone diretamente, já pode falar, creio. A tecnologia é maravilhosa, mas também nos traz aqui alguns desafios. A Anabela vai ter que me ajudar. Isabel, já ativou o seu microfone, desculpe. A senhora precisa de abrir o microfone para É falar. isso, ativar o microfone. Tem que ir ao seu símbolozinho do microfone e carregar em cima. Consegue... Não funciona. Bom, então, enquanto a Isabel tenta resolver o problema técnico, passávamos a outra questão, se houver, e depois voltamos à Isabel, pode ser? Há mais questões? Carlos, temos uma questão. Carlos, por favor. Esteja à vontade. Carlos, vai falar ou quer escrever? Eu já tenho o microfone ativado, aparentemente. Muito bem. Isabel, força. Está-me a ouvir? Estamos a ouvir, sim. Posso? Eu gostei muito de ouvir esta intervenção, só entrei tardiamente na sessão, e queria perguntar sobre esta questão dos bosques. No fim da intervenção anterior, a doutora Graça falou na questão da poda das árvores e da maneira como se estragavam as árvores.
nas cidades e nos jardins. E eu tinha duas perguntas. Uma era, nos bosques, supostamente, nunca se pode coisa nenhuma, não é? Portanto, deixa-se que o bosque faça o trabalho por si, ou é também preciso fazer uma intervenção de alguma poda? Paulo, é a única questão. Isabela, ou tem mais questões? Desculpe. Depois tinha uma um bocadinho mais prática ainda, que era quem são verdadeiramente as pessoas que sabem como é que se podam as árvores? Porque eu já várias vezes, em sessões desta natureza sobre este tema, ouço falar na má qualidade das podas, mas não ouço, não sei bem quem é habilitado e como é que se adquire essa capacidade para podar convenientemente as árvores. Era outra questão que eu deixaria. Obrigada pela sua questão. Eu passava aos nossos convidados e também convidaria qualquer participante que possa ajudar a contribuir para estas questões, que esteja à vontade para o fazer. Nomeadamente esta questão das podas, também pode ser interessante abrirmos já uma conversa um bocadinho mais ampla. Paulo, por favor. Eu só queria dizer que eu tive um problema de rede e tive que mudar de rede rapidamente, que eu fiquei... Não ouvi a primeira pergunta, só ouvi agora esta questão das podas. Portanto, não sei se a pergunta era para mim. Era, eu vou resumir, se a Isabel não concordar já poderá corrigir-me. Fala-se muito da questão das podas das árvores em ambiente urbano, mas até que ponto é que é necessário fazer algum tipo de intervenção dessa natureza quando estamos a falar em bosques, portanto, nos bosques mais próximos daquilo que nos apresentaste? Eu creio que a questão era essa, Isabel. Eu posso falar um bocadinho em relação às podas, porque foi algo que eu aprendi tanto na universidade, como resolvi aprender lendo alguns manuais sobre as podas e consegui ensinar o meu pai, que sempre tinha podado a vida inteira e não sabia, muitas vezes, que não o que estava a fazer. As pessoas acham que podar é simplesmente cortar indiscriminadamente os ramos e não percebem os princípios das podas. Em relação às podas, as podas de fruticultura são muito específicas e são relativamente fáceis. O conceito é fácil, devemos tentar... Se queremos que a árvore cresça muito em altura, podamos muito. Se queremos que a árvore fique na mesma, não podamos, porque a árvore reage às podas. Em relação às podas no meio urbano, em árvores ornamentais, eu confesso que a maior parte delas eu não tenho qualquer base científica. Ou seja, se vamos falar de rolagens, que é um tipo de poda em que se corta o topo da árvore de maneira a ficar redonda, o maior especialista em podas do mundo, que atualmente falecido, Dr. Siegel, dizia que a rolagem era um atentado, ou seja, não há nenhuma razão para se podarem árvores assim, tanto mais porque a poda cria formas de entrada de patogénios e encurta a vida das árvores. E isso por exemplo, olhamos, por exemplo, para os plátanos que existem no Jardim da Arca d'Água, vou dar esse exemplo, mas há outros exemplos, que não foram podados, não são podados, e não têm problemas com em termos estruturais, são árvores completamente saudáveis. A maior parte das podas, em alguns casos, não tem fundamento, ainda para mais porque há árvores que, em termos de lenho, são muito resistentes. Por exemplo, na Rua António de Cardoso havia uma série de freixos que se mantinham bastante estáveis durante mais de 50 anos, foram sendo cortados, a pedido de quem não sei, mas os freixos
são árvores com um lenho muito resistente, ou seja, um freixo, mesmo que o seu ramo apodreça, permanece lá durante bastante tempo, mesmo em casos de tempestade. Ou seja, porque o lenho tem uma propriedade que é tenacidade, capacidade de resistir ao choque. E por isso é que é usado em cabos, martelos e em tacos de beisebol. Portanto, em alguns casos, noutros casos, por exemplo, os lódons continuam a ser podados em Lisboa, e os lódons são daquelas... é a madeira mais elástica que existe. São árvores que resistiram a tornados em Madrid. Ou seja, porque são tão elásticos, conseguem-se dobrar. O lódon era usado no jogo do pau, porque a sua madeira tem uma propriedade elástica. E, portanto, é uma planta que não precisa de ser podada. Ou seja, dificilmente vai causar danos. No entanto, continua a ser podada. Eu acho que isto é uma questão mesmo de ignorância, ou seja, não há uma formação para quem... Não há a formação em podas para quem dá podas de formação. Muito bem. E relativamente à segunda questão, na questão dos quem é que é de facto, pode ser considerado especialista em podas, não sei se a professora Graça Saraiva também quer intervir. Eu penso que, portanto, esta questão das podas, e que o Paulo falou, tem muito a ver com toda a formação realmente em arboricultura e de podas fruteiras, que é para estimular a floração e a frutificação, mas que de facto não é um conceito aplicável às árvores urbanas. Penso que se existem já, e também no nosso país, técnicos de arboricultura urbana, que têm especialidade, no fundo, quer de tratamento, de remoção de partes doentes, que é necessário, ou cortes que não vão ser esses atentados, portanto, cortes que dão origem a uma formação da planta ou da árvore de forma a desenvolver-se harmoniosamente, mas, no fundo, respeitando a sua arquitetura ou a sua estrutura, e que sejam, no fundo, podas, passa a expressão, controladas, e também da parte também dos aspectos fitossanitários. E existem essas especialidades, penso que já com formações também em Portugal, penso que sim, da arboricultura urbana, existem técnicos que desempenham esses serviços e, portanto, penso que ao nível das câmaras e penso que juntas de freguesia, que hoje em dia também têm competências nessa matéria, deverão ser chamados para dar a sua opinião ou a sua formação, porque muitas vezes era o que se passava eu aprendi podas de arboricultura no Instituto Superior de Agronomia e quase toda a formação era para essa finalidade, e muitos da prática de jardineiros municipais vinha dessa tradição da poda, portanto, de fruteiras, e neste momento isso não faz sentido, não faz qualquer sentido, e existem já formações, penso que é em Castelo Branco e não só, mas isso é uma questão que alguém poderá saber isso melhor, mas eu conheço técnicos especializados nessa componente de podas e no fundo, até cirurgia em caso de cirurgia arbórea, em caso de problemas fitossanitários. Muito obrigada. Pedro Ginja, quer intervir? Pedro Ginja? Conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim. Sim, senhor. O meu nome é Pedro Ginja, eu sou agrónomo de formação, engenheiro agrícola e especialista em árvores, em arboricultura. Deixamos de o ouvir. Pedro, deixamos de o ouvir. Ou pelo menos eu deixei. Agora regressou. Esclarecimento relativamente às questões que a Isabel Azevedo colocou relativamente à poda nos bosques. E aqui eu acho que não deve haver confusões. Existem muitas atividades de poda que são distintas conforme a função que nós vamos fazer. E as podas existem desde que o homem faz atividades até anteriores à agricultura, mas com a agricultura desde sempre.
se nós formos ao Nordeste Transmontano, os freixos, os negrilhos, os amieiros, eram esgalhados nos lameiros para alimentar o gado no fim do verão. Se nós formos para a vinha do Enforcado, as árvores nas vinhas do Enforcado, no Minho, nas Oveiras, são podadas sistematicamente, os choupos, os negrilhos, os freixos, mais recentemente os plátanos que foram adaptados a essa função para segurar as oveiras. Nós temos que saber o que é que estamos a falar e qual é a função que nós pretendemos da árvore, porque esta visão que nós temos é muito curioso, este interesse que vai havendo nas árvores. Eu não estou de acordo quando se diz que está a haver como a Marta disse, eu penso mesmo que há um retrocesso sério em relação às questões. Está-se a valorizar um pouco mais a questão ecossistémica das árvores na cidade, mas a resposta nos últimos anos, nós regressamos um bocado a um cenário que se vinha a combater há uns anos atrás das podas das célebres rolagens, e se nós hoje percorrermos o interior do país, e não é só o interior, há um retrocesso enorme nos últimos anos, muito relacionado com o acidente que aconteceu na Madeira, com a queda de uma árvore na Madeira, que nada teve a ver com a prática de gestão da árvore, mas com um problema de lançamento de fogo numa festa, e essa árvore causou 13 mortos, e isso desencadeou um medo dos decidores políticos e de quem está nas autarquias, porque os arguidos naquele caso em concreto são o técnico que é responsável e os políticos, naquele caso era o Presidente de Câmara e a Vice-Presidente, e isso gerou um medo que a irracionalidade faz com que, de repente, no país, nos últimos 3, 4 anos, as rolagens regressaram em força, em força. Se nós percorrermos todo o interior do país e muitas vilas e cidades grandes, nós assistimos a rolagens por todo o lado, as chamadas rolagens, porque isso também é uma confusão, chama-se rolagens a tudo e rolagens não é tudo. Rolagens é como o nome diz, era uma talhadia de cabeça, era o nome em Portugal, é um rolo, é fazer um rolo, é fazer um poste. E muitas não são rolagens, são podas agressivas, que nós até atribuímos um nome que foram as podas camarárias, mas que não são rolagens. Pronto, mas isso é uma questão da terminologia. Para eu não me alongar, a questão da tipologia das podas depende da função que nós queremos nas árvores. Na arboricultura frutal, na agricultura, as podas são essenciais. Nós não conseguimos obter frutos em muitas espécies frutícolas. As macieiras, as pereiras têm que ser podadas anualmente para que haja frutificação. Muitas vezes essas práticas agrícolas foram adaptadas, principalmente nas pequenas terras, também à prática nas árvores ornamentais que estão nas vilas. Pronto, e daí haver algumas práticas que foram transportadas da agricultura. Mas nós temos que saber muito bem o que é que nós pretendemos das árvores. No mundo rural, podar árvores, quando se tem a ideia, no bosque não se poda. Não é verdade. Se nós estivermos em silvicultura, as práticas de silvicultura para a produção, por exemplo, de lenho, os compassos de plantação são determinados para quê? Para que as árvores façam a desramação natural, para que depois tenhamos madeira sem nós, ou seja, todas as práticas dependem um bocado das funções que nós queremos dar. Claro que nós hoje, quando vimos para a cidade, e é muito interessante ver as pessoas a falar das árvores e a gostar das árvores, porque é claramente um discurso urbano, porque eu vivo em Trás-os-Montes, sou transmontano, ou melhor, sou importado, eu fui para Trás-os-Montes pequenino, mas tive sempre uma grande ligação ao mundo rural. E claramente há um discurso urbano sobre uma série de matérias relacionadas com as árvores, com a forma como olhamos para as árvores, com a forma como olhamos para os animais, que nem sempre, ou muitas vezes, revelam um desconhecimento de como é que as funções das árvores para as pessoas. Pronto, e já que o Paulo Alves, para terminar, falou no Alex Chaigo, eu iria terminar lendo aqui uma pequena coisa do Alex Chaigo. Mas, antes disso, a Isabel também colocava... Breve, Pedro, para terminar, não vai monopolizar a nossa conversa. Isso. A questão da habilitação, que eu acho que é muito importante. Neste momento, houve apenas dois cursos ao nível universitário para especialização de gente em arboricultura. Um deles eu frequentei, que foi feito pelo Instituto Superior de Agronomia, que só houve um, e depois houve uma pequena experiência também na UTAD.
ambos terminaram, já não existem, em termos de técnicos especialistas. Em termos de técnicos para praticar as operações de poda, o que acontece neste momento no país é uma total desregulação. Ou seja, existem uma série de empresas no mercado e prestadores de serviços que não têm habilitações para fazer essas práticas, mesmo empresas que são associadas como sendo competências nas áreas das arboriculturas, porque efetivamente nós não temos nem cursos de formação. Houve apenas um único curso há muitos anos atrás na Escola Beira Aguieira, foi a única experiência em termos profissionais, e a Câmara do Porto também há 20 anos atrás teve uma escola de arboricultura que funcionou há algum tempo e que formou alguns técnicos, mas que não tinham certificação efetiva. Pronto. E o sistema de ensino continua sem ter nenhuma forma de nós certificarmos e garantirmos a qualidade do trabalho que é efetuado na arboricultura. Mas atenção, que a maior parte das podas não são feitas por essa gente. As podas que vocês veem na maior parte das cidades são feitas por empresas de construção civil, empresas de iluminação que têm cestas de colocar iluminação pública e também podem. Ou seja, são serviços que são feitos por gente que nada sabe de árvores, que muito pouco tem a ver com as árvores, e esse é um dos problemas. Pronto, para terminar, eu iria só ler aqui uma pequena nota. O Alex Chaigo era efetivamente, foi um arboricultor muito importante americano, que estudou as árvores com grande profundidade, já falecido, mas que é considerado o pai da arboricultura moderna. A arboricultura, para além, quando o Chaigo faleceu, ela desenvolveu-se muito. Não podemos Okay. chegar aqui Pronto, a tarde ficava toda. por aqui, peço desculpa. Obrigada pelo seu contributo. Acho que foi útil para trazer também essa sua experiência de quem vive num ambiente que tem uma relação, ou que terá uma relação diferente também com as árvores, do que muitos dos que estão nesta conversa, que estão de facto mais no meio urbano. Nós estamos já no nosso tempo, já passamos 15 minutos do nosso tempo. Há duas perguntas ainda no chat, eu iria agregar as duas e iria pedir um comentário final a ambos os nossos convidados, exceto se a Fundação de Serralves, portanto, se a organização entender que se pode esticar um bocadinho mais, que me parece já um bocadinho apertado. Mas as duas questões que estão no chat, uma diz respeito à questão das limpezas de matas, portanto, que opinam sobre esta, diz no chat, esta dita limpeza de matas, é uma das questões, e outra questão diz respeito a esta febre que existe hoje em dia de fazer passadiços em todo o ambiente, vamos dizer, florestal, portanto, esta construção de passadiços e trilhos. Que opinam sobre esta temática? Força. Posso ser rápido? Antes de mais, dizer que concordo com o Pedro, e é verdade, as desramações, por exemplo, na arboricultura, algumas são fundamentais, e há árvores que não precisam ser tão desramadas, não é? Nomeadamente alguns pinheiros, ou a nogueira negra, outras precisam de desramações, como o carvalho alvarinho não pode ser conduzido sem desramações. E realmente havia essas práticas tradicionais. Eu sou do Alto Minho, da zona da zona onde se fazia a vinha do enforcado, e as árvores eram conduzidas. Aliás, há uma forma semelhante ao enforcado, mas com algumas diferenças, o arjão, em que as árvores ainda são mais conduzidas. Pronto, em relação à questão das limpezas, eu acho que aí eu ia dizer que é um bocadinho... porque há 12 escolas em Portugal, e eu conheço pessoas de ambas as escolas, não quero partir de estar de um lado ou de outro. Pronto. Essa outra pergunta, desculpa, relembra-me, era... Tem a ver com a questão dos passadiços, da expansão de passadiços em zonas florestais. É assim, a questão dos passadiços é muito interessante, porque os passadiços permitem que as pessoas visitem áreas que não eram possíveis ser visitadas, mas têm
um ligeiro problema, que é introduzem fatores de perturbação. Eu vi há pouco tempo o passadiço da zona dos Arcos de Alvés e passou por uma zona de louriçal que eu nunca tinha visto. E pude aceder por causa do passadiço. Mas pensei, este louriçal é perfeito, mas em breve vai estar cheio de espécies exóticas. Foi só o que eu pensei. Tal como o que está junto, mais abaixo, já está cheio de descanso. Ou seja, em alguns locais, simplesmente, em locais especialmente que estavam inacessíveis, vão introduzir perturbação. Ok, muito obrigada. Professora Graça, não sei se quer... Bom, sobre esta última questão, para já acho que as intervenções do Pedro sobre as questões de clarificação dos problemas da arboricultura foram muito úteis e interessantes e mostram-nos também esta dualidade da tal percepção, no fundo, da nossa relação com as árvores sob o ponto de vista mais, digamos, do mundo rural, utilitário e virado para a utilização dos recursos naturais, e o urbano que às vezes, portanto, aspira também a essa relação com as árvores, mas no fundo desligadas do seu contexto natural. E penso que esta dualidade do rural-urbano também é mais uma questão a trazer para a discussão do tema nós e as árvores desse ponto de vista. Sobre os passadiços e trilhos, lá está, são as situações com vantagens e inconvenientes. É muito interessante, e penso que esta ideia mesmo dos passadiços, evitar o pisoteio do solo das espécies, realmente um ponto interessante. Agora, como tudo, depende de uma questão também de ordenamento, de identificação das áreas mais vulneráveis ou mais interessantes do ponto de vista da sua conservação, e esse é um critério um pouco amontante, que é de facto o encontrar entre as zonas que de facto seriam de conservação enfim, total, ou as outras que poderão ter alguma capacidade de suportar esses impactos e, no fundo, favorecer esse conhecimento, portanto, e a acessibilidade. Já agora, só um pequeno comentário aos aspectos que o Paulo comentou e que achei muito interessantes, que foi a expansão destes bosques naturais face ao desaparecimento da agricultura. Pronto, eu não conheço tanto a paisagem do norte, a paisagem rural do norte, sou mais ligada ao sul. Achei muito interessante esse aspecto de desenvolvimento. Aliás, quando se fala muito do abandono da agricultura, vem mais a invasão das espécies, das florestas monoespecíficas, o risco de incêndios, etc. E aqui neste caso foi muito interessante perceber também do ponto de vista da vegetação autóctone, essa capacidade no fundo de desenvolvimento. E agora também era uma questão que penso que a Isabel tinha posto, eu não preciso fazer intervenções de poda nesse tipo de controle, nesse tipo de habitats. E portanto também aprendi muito obrigada, e ficam, pronto, estas minhas considerações. Obrigada. Obrigada. Bom, ainda temos tempo para mais algumas questões. Eu diria uma ou duas questões. Temos aqui uma questão. Que comentários é que tem quanto aos eucaliptais e à gestão que se faz desses eucaliptais? Portanto, isto já é uma pergunta para termos mais de 3 horas de conversa, com certeza. Quais os comentários aos eucaliptais e à forma como se faz a gestão desses eucaliptais? Alguém quer fazer alguma intervenção? Uma pergunta de Teresa Oliveira. O Pedro Ginja quer comentar. Paulo? Eu sei que, tal como tenho vários colegas cientistas que estão do outro lado da barricada, também não gostaria de comentar isto, aliás, porque eu prefiro não demonizar as plantas, mas assim a gestão que é feita. Eu acho que neste momento o grande problema do eucaliptal é que já está a avançar para zonas onde, em termos climáticos e
em termos de solo, a sua expansão já está lá a ir para zonas fora do seu espectro, em termos de produtividade máxima. E que pode ser perigoso e que está a provocar a destruição de alguns ecossistemas sem grande benefício, porque neste momento toda a área que tem com elevada produtividade já está eucaliptizada, não é? Desde o Minho até às zonas como Mortágua, e agora está a haver uma expansão para solos menos produtivos e em climas mais menos propensos. Fiquei um bocado chocado de ver eucaliptos globos serem plantados quase na zona do Baixo Alentejo. Pedro Ginja, quer comentar? Brevidade era o que eu lhe pedia. Sim, peço desculpa. É só porque esta questão dos eucaliptais é engraçada, porque o problema prende-se com as questões do ordenamento do território, e aí é que está a questão. Aliás, a professora começou por nos falar, a professora Graça, começou por falar no Ribeiro Teles, não é? E é muito importante nós referirmos o Ribeiro Teles porque fez agora, estamos no ano em que ele faleceu e faz este ano 80 anos sobre a primeira aula de arquitetura paisagista que houve em Portugal em 1941 pelo professor Caldeira Cabral. E é muito importante fazer referência a isto, porque a questão-chave está no ordenamento do território, e a maior parte da expansão dos eucaliptais é feita precisamente à custa da desorganização do território, e os eucaliptais avançaram de forma, muita dela no minifúndio, de forma totalmente desorganizada, porque as pessoas abandonam as terras e põem para lá umas árvores para crescer, e tornam-se grandes áreas de monocultura. Mas não é menos grave as questões de nós andarmos a cortar montado, quem for ao interior do Alentejo, Mourão, todas as zonas do interior do Alentejo neste momento, estamos com monoculturas brutais, de amendoeira imperintensiva, do olival imperintensivo. Nós estamos a ficar como todo o sul de Espanha. Quem andar de Málaga a Elvas anda 70, 80, 90, 100 quilómetros em contínuos de olivais, e a questão prende-se mais com a questão do ordenamento do território, não é? E não tanto. Temos a ter o mesmo problema no parque do Sudoeste Alentejano com os plásticos de Odmira, e que agora se lembraram que afinal há gente a ser explorada naquelas estufas, que acordamos agora para o problema. Prende-se com estas questões da questão da organização e ordenamento do território. Essa é que é a questão-chave. E os eucaliptais estão enquadrados também nessa questão. Disfunção. Essa disfunção é que eu penso que é importante fazer referência. E não, eu aí estou de acordo com o Paulo Alves, nós não devemos pôr os eucaliptos como um demónio, porque os eucaliptos podem ter funções também importantes, e devem ter. É tal questão das atividades económicas que têm que estar em suporte de muitas estruturas, porque nós não podemos esquecer que grande parte do território está hoje desertificado. Nós temos o interior do país, daqui a pouco, rigorosamente sem ninguém, com todas as atividades perdidas, e a questão da conservação da natureza, no discurso do Paulo, parece que há efetivamente algumas melhorias de alguns ecossistemas específicos, mas na globalidade a questão da desertificação traz problemas muito sérios à questão do território. O distrito de Vila Real e o distrito de Bragança, para vocês terem uma ideia, neste momento está a passar a barreira dos 400 mil habitantes. Gaia, o concelho de Gaia, tem 420 mil pessoas. Para vocês terem a dimensão de um território que é o distrito de Bragança e o distrito de Vila Real todo, vive menos gente já do que na cidade de Gaia. E como é que se faz a gestão do território? Quem olhar para trás dos montes nos últimos 30 anos, vê o que é que aconteceu na maior parte dos territórios. Fortes problemas de degradação dos territórios. Quem for às Serras do Alvão, quem for mesmo às Serras do Marão, do lado de Vila Real, quem for a muitas áreas, vê uma degradação muito grande dos territórios. O que não quer dizer que alguns ecossistemas naturais não ganhem terreno, evidentemente, porque passam a ter disponíveis as tais zonas onde eles podem viver, essas plantas podem viver, e aí elas voltam a ganhar os seus espaços. Isso é importante, mas a questão da gestão territorial é
a chave do problema, quer seja ela para mantermos esses ecossistemas ou outros quaisquer. Mesmo a questão dos passadiços, se vocês repararem, está a acontecer uma coisa terrível com os passadiços. Os passadiços começaram nas autarquias, já vão nas vilas e já vão nas juntas. Não há junta de freguesia que se preze que não queira ter o seu pequeno passadiço. E nós, neste momento, temos os rios todos invadidos de passadiços, a paisagem completamente destruída com passadiços, miradouros e pontos pedonais. É agora a coqueluche que está aí no país. Se vocês façam esse exercício, vão a Monção e veem o castelo de Monção inundado de passadiços, que uma pessoa pergunta como é que é possível, vocês vão a Vila Real, veem zonas de Rede Natura 2000 carregadas de passadiços, custaram milhões e milhões de euros, que não servem, depois ao fim do segundo ano, já não há dinheiro para manutenção, tudo aquilo cai numa completa degradação. No caso de Vila Real é curioso que o passadiço passa em cima de caminhos milenares que sempre existiram ao longo do rio, quer dizer, vai-se fazer um passadiço em cima do caminho que sempre existiu, de serviço aos moinhos e às levadas, e isto está a ter um impacto, e eu penso que o problema está sempre relacionado com a questão da desorganização, como nós não planeamos o território, nós não nos organizamos no planeamento do território com força. Os sistemas de controlo e a municipalização, esta questão de estar a passar poderes para as autarquias, é de nos deixar preocupados. Estamos em risco de passar o património natural, parte do património natural está a ser municipalizado, já foi, os parques naturais, já temos 5 parques naturais em que os municípios assumiram funções de gestão extremamente importantes. No património construído estamos a correr o mesmo caminho e já se fala na educação e na saúde no mesmo caminho, o que nos deve deixar, pelo menos a mim, deixa muito preocupado. Muito obrigada. Eu creio que estamos no nosso tempo. Eu acho que ficou com certeza muito por dizer, não tenho a mínima dúvida, mas creio que estamos também na hora de fechar a nossa conversa. Ela poderá ter depois de continuidade noutro momento com os nossos moderadores, que não sei se poderão partilhar depois as suas apresentações, porque houve aqui também no chat quem fizesse já esse pedido. Agradecer a ambos, fazer também nota e agradecer às equipas da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Fundação de Serralves por nos terem proporcionado este momento. E desejarmos um resto de bom dia e mais nada, um resto de bom dia. Eu ia dizer sempre em boa convivência com as árvores, mas a um grupo destes eu não preciso dizer isso com certeza.